Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo, mais uma segunda-feira. Eu gostei desse formato, gostei pra caramba mesmo, aqui no quarto da minha filha, então vou gravar de novo aqui. E também desse formato de abrir a câmera e falar o que der, o que vier, mas baseado em um tema. E sem roteiro, sem nada, chegar aqui e falar. E hoje, né, como eu falei lá no outro vídeo da minha demissão, do que eu escolhi, que eu pedi demissão e tudo mais para seguir o meu propósito, eu quero voltar. Porque eu disse a vocês que ia falar tudo da minha vida para vocês, profissionalmente, pessoalmente, para vocês seguirem e conferir que realmente tudo que eu tô falando, tudo que eu tô fazendo é verdade e tá gerando resultado. Eu não tô falando resultado de dinheiro não, tá pessoal? Porque todo mundo já quer ligar logo ao dinheiro. Uma coisa que eu aprendi e é uma coisa muito séria, eu aprendi com muita gente que quando você se apega muito a qualquer coisa, então essa coisa ela não vem. É louco, né? Essa coisa não vem. Quando você se apega muito, quando as coisas se apegam muito a você, então você deixa de receber do universo. É loucura, né? Mas assim, pra quem entende e pra quem tem a mente aberta, vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Então, eu não tô falando de dinheiro, não tô falando de nada material, porque, como eu falei, a mudança ela tem que vir de dentro pra fora. Então, dentro de mim, dentro da minha pessoa, dentro do meu eu, dentro do meu ser, muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Então, para eu chegar nessa decisão que eu falei para vocês no outro vídeo, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. Então, eu queria começar aqui falar um pouco lá do comecinho, né, que eu entrei na empresa como sempre por baixo e fui ganhando meu espaço e aí eu fui focando mesmo, me dediquei, dei meu sangue, dei meu suor, sempre pro benefício da empresa. E aí eu fui me perdendo, né? Eu fui me perdendo do meu objetivo, fui me perdendo de quem realmente eu era e do meu propósito, das minhas coisas, do que eu realmente queria fazer. E aí, quando você se perde, você fica com a mente toda deturbada, você começa a acontecer várias coisas na sua vida. Por quê? É engraçado quando você para pra pensar que as coisas, elas vão acontecendo. Vê que louco, é muito interessante isso. As coisas, elas vão acontecendo para conduzir você pro caminho que você tem que seguir. Entendesse? Então, tudo na minha vida, até aqui, foi me conduzindo para que eu chegasse nesse caminho, para que eu chegasse hoje, para que eu chegasse nesse momento aqui, falando com vocês. Então, isso acontece na vida, querendo você ou não. Querendo você ou não, essas coisas elas vão acontecendo no seu caminho para que você consiga chegar no objetivo que a vida quer que você chegue, que Deus quer que você chegue, né? A minha fé, que Deus quer que você chegue. Então é uma coisa interessantíssima, porque no começo quando eu tava lá meio perdido e indo na cabeça dos outros, e vamos estudar para PRF, vamos estudar para PF, vamos estudar para isso, para aquilo outro, sempre segurança e estabilidade. Por quê? Porque eu falo de segurança e estabilidade? Porque é o que o cérebro ele vai sempre falar para você, segurança e estabilidade. E não é o cérebro, é a vida que você viveu, as pessoas que você viveu, as crenças que foram colocadas desde criança na sua cabeça, na sua vida e dentro do seu subconsciente e inconsciente, é que você tem que ter uma segurança. Você tem que estar num lugar que lhe passe segurança, lhe passe previsibilidade. Então, se você for pegar demograficamente alguns lugares, tô falando do mundo, alguns lugares do mundo, vocês vão ver a diferença de cultura e de crença sobre esse quesito de segurança e estabilidade que a gente tem aqui. Então, desde criança foi implantado em você repetidamente, ou seja, através da neuroplasticidade, do poder do seu cérebro de se remodelar, de se moldar, tanto estruturalmente, entendeu? Quanto geneticamente, fisicamente. Então, isso é interessantíssimo, porque isso aconteceu comigo, mas muitas vezes, e eu sempre busquei, tanto é que lá no começo da minha história até aqui, vocês viram que eu sempre fui correndo atrás de segurança e estabilidade. E pensava que a segurança e a estabilidade vinha através do concurso. Mas aí é aquilo que eu disse a você, que a vida ela vai lhe conduzindo para você chegar e você entender o que realmente você veio fazer aqui, o que você tá aqui para fazer. Então, se é para ser um administrador, se é para ser um telemarketing, se é para ser um motorista, cada pessoa tem o seu propósito. Cada pessoa nasceu para contribuir de alguma forma para o mundo. Então, eu tô achando a minha. Ou a vida me conduziu para que eu achasse isso. Então, chegou um momento da minha vida, nessa nova fase, né? Que o assunto aqui principal é nova fase. Então, para eu começar a entender essa nova fase, começaram a acontecer coisas na minha vida que
começaram a me trazer desconforto. Me trazer desconforto, como assim? Cara, eu sempre... Chegou um momento da minha vida que eu reclamava, mas eu reclamava muito. Mas eu reclamava demais, demais mesmo. Então tudo que acontecia na minha vida não estava bom, não estava legal. E aí eu começava a reclamar. E, voltando para a neuroplasticidade, o meu cérebro, ele ficou expert em reclamar. Então tudo que acontecia eu achava um motivo para reclamar. E eu ficava reclamando. E, para ser bem sincero, as pessoas que andavam comigo, os meus amigos aí, os meus colegas de trabalho e tudo mais, se fosse eu não queria andar comigo mesmo. Porque o tempo inteiro eu só reclamava, velho. Era só reclamação, e que a vida não estava certo, e que meu carro estava velho demais, e que só vivia quebrado, e que eu não recebia o suficiente, e que eu estava cheio de dívida, e isso e aquilo, e eu passei o tempo todo reclamando, e nada acontecia na minha vida além de reclamação, e de vir coisas e mais coisas para que eu pudesse reclamar mais e mais. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então quando tu se apega a uma coisa e não quer largar aquilo por nada, aquilo começa a perpetuar na tua vida. O que acontece? O teu cérebro, eu digo que ele ativa o cão farejador. Depois eu vou falar mais sobre isso. Me lembrem aí. Se vocês estão curtindo também, pô, dá uma moral. Comenta alguma coisa aí, fala alguma coisa, porque é importante pra mim, né? É importante pra saber que realmente eu tô conseguindo ajudar vocês, pra que realmente eu veja que, caramba, eu tô no caminho certo. Pelo menos tem uma pessoa que tá parando pra entender o que eu tô querendo transmitir, a mensagem que eu tô querendo passar pra vocês e ajudar vocês a ter uma vida mais e melhor, a ter uma mente abundante. Então, comenta aí, por favor, fala aí nos comentários se você tá gostando, se não tá gostando, se tá bom, se tá ruim, beleza? Então, é uma situação complicada, porque quando ele ativa esse cão farejador, meu amigo, quando você consegue chegar, olha, isso é uma coisa importantíssima. Então quando você consegue chegar nesse cão farejador, meu amigo, você vira uma máquina de qualquer coisa. Então naquele momento, sem saber, eu ativei esse cão farejador de reclamação. Que coisas ruins na minha vida, meu amigo. Aí muita gente vai falar de lei da atração, não sei o que, cara, assim, eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse negócio de lei da atração. Agora, o que o seu cérebro é capaz de fazer, aí, meu amigo, eu acredito e muito. Então, a mensagem que eu quero te passar hoje é isso. É que você, cara, tem vez que tá acontecendo tanta coisa na tua vida, tanta coisa mesmo. Só que o teu cérebro, ele tá tão adaptado e ele tá tão modificado para achar coisas negativas e a reclamar, que você começa a esquecer e a passar coisas que realmente importam na tua vida, mas que você tá tão expert em reclamar que você só encontra coisa ruim na sua vida para reclamar. E foi o que aconteceu naquela época para mim. Só que aquilo para mim foi útil. Vê que resenha. Aquilo na minha vida foi útil. Por que foi útil? Porque a partir daquele momento que tava vindo uma gama de coisas difíceis e complicadas, veio outra fase difícil. Ou seja, o desconforto, o estresse, para me tirar daquela zona homeostática, para eu fazer aqueles picos de ida e volta, que eu já falei sobre isso várias e várias vezes aqui. Então, tu tá entendendo a necessidade das coisas que acontecem na tua vida e o motivo por que isso acontece? Então, uma das coisas, quando comecei a entender que eu só reclamava, e outra, como eu tava tão apto e tão expert em reclamar, o meu cérebro, ele conseguia de alguma forma ser recompensado por isso. Ou seja, além de eu repetir esse processo, eu ainda estava recompensando o meu cérebro, dizendo que aquilo era bom. Mesmo ruim, mas eu estava dizendo que era bom. Então meu cérebro, ele se sentia recompensado quando eu começava a reclamar. Vê que louco. Então, por que ele se sentia recompensado? Porque quando eu reclamava, aprende isso. Eu tô te contando essas coisas que é para você ter ideia e dizer, caramba, então se eu conseguir fazer isso, eu vou atingir e eu vou conseguir coisas melhores. Então resumindo, eu comecei a reclamar, virei expert em reclamação, ativei o cão farejador e eu recompensava esse processo. E aí, por que eu digo que eu recompensava esse processo? Porque quando eu estava no meio de pessoas, que quando eu começava a reclamar, aquelas pessoas ficavam, poxa, coitadinho, é mesmo, pô, tu merece coisa melhor, pô, tu é um cara esforçado, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano pra ver se consegue te ajudar, não sei o que. E aí, inconscientemente,
eu sentia prazer naquilo, ou seja, eu era recompensado e eu recompensava o meu cérebro dizendo que aquilo era bom para ele fortalecer aqueles caminhos e eu começar a fazer várias e várias vezes e só assim, ó. Ou seja, meu cérebro, ao invés de me ajudar, ele estava me atrapalhando. E eu vou te dizer, foi difícil eu entender isso. Foi difícil eu entender isso e eu tô te passando isso assim com poucos minutos de conversa. Eu tô te passando uma coisa poderosíssima. Por quê? Imagina se tu fizer tudo isso que eu fiz pro bem, pra uma coisa boa, pro conhecimento, pro teu crescimento pessoal, pra tua mudança de vida. Imagina só, se tu conseguir fazer toda essa linha que eu fiz no começo, de reclamar e reforçar, para que aquilo virasse um hábito na minha vida de reclamar. Se você conseguir, ou se você também estiver passando por esse momento, exatamente da forma que eu tô falando, então já é a hora de parar. Já é hora de parar e fazer o que eu fiz. Beleza? Então, depois eu vou contar o que foi que eu fiz e como eu fiz pra ressignificar isso aí. Beleza? Então, vamos pra vida. Comenta aí, fala alguma coisa que você tá gostando, que não tá gostando, que essa mensagem aqui caiu como uma luva pra você, que você conseguiu entender essa mensagem. Então, tu tá passando isso? Tu já passou isso? Como foi que tu recuperou? Então, fala comigo aí, beleza? Vamos nessa, valeu!